E vamos falar a partir de agora sobre a notícia mais importante do dia, pelo menos até agora. A posse do democrata Joe Biden, que coloca oficialmente fim à era Donald Trump, pelo menos para os próximos 4 anos. Sobre tudo isso, vou chamar agora a participação de Aldo Fornazieri, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Bom dia, tudo certo. Bom, a minha primeira pergunta é a seguinte: o Trump não enviou avião de cortesia para Biden, não vai à posse, gravou ali um discurso em que sequer cita o nome do opositor. Podemos já dar uma medalha de ouro para o Trump como mau perdedor? Como que o senhor analisa isso? Não, medalha de ouro ele não merece, né? Eu acho que uma medalha de latão, alguma coisa assim, né? Porque, quer dizer, não é um problema só de mau perdedor. Quer dizer, na verdade, o Trump ele tinha um projeto autoritário, não queria largar o poder, é uma pessoa extremamente vaidosa, totalmente, digamos assim, tomada pelo brilho do poder, pelo poder, e o poder sem uma causa, que é uma coisa absolutamente condenável, né? Quer dizer, o fundamento da política significa que você faça a política por uma causa. E o Bolsonaro não tinha nenhuma causa, a causa é ele mesmo. Poder pelo poder. Assim como aqui no Brasil o Bolsonaro é a família dele, Trump lá era ele e a família dele. Então, eu acho assim que hoje se acende uma luz nos Estados Unidos. Uma luz não tanto por aquilo que o Biden representa, mas uma luz que se acende pelas trevas que se vão com a saída do Trump, né? Porque eu entendo que no nosso tempo ele é a encarnação do mal. Quer dizer, o mal contra o planeta, digamos assim, ao se retirar do Acordo de Paris, ao retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, e o mal que ele representa em termos de pessoa que não tem nenhuma empatia, a postura que ele teve diante da pandemia e assim por diante. Então, eu acho que se vão as trevas e se acende uma luz nos Estados Unidos. E, bom, falando nisso, né, de ir às trevas, se acender uma luz, a gente tem essas trevas saindo nos Estados Unidos com muitas semelhanças ao nosso presidente, Jair Bolsonaro. E aí a minha segunda pergunta é: quais as relações que o senhor acha possíveis que Joe Biden consiga estabelecer com o Bolsonaro, se é que vai conseguir, né? Porque já teve até rusga no ano passado com relação justamente à questão ambiental. Eu acho que não vai alterar muita coisa, porque o Trump também não dava bola para o Bolsonaro. Quer dizer, embora o Bolsonaro tenha se ajoelhado e beijado os pés do Trump, na verdade o Trump não deu nenhuma atenção especial ao Brasil, ao Bolsonaro e assim por diante. Quer dizer, foi apenas uma relação ideológica mal feita que prejudicou os interesses do Brasil. Então, eu acho que não muda muita coisa. Agora, o que pode mudar, aí sim, é na área, por exemplo, do meio ambiente. Uhum. O Bolsonaro vai estar sob uma pressão muito forte e ele vai ter que mudar alguma coisa para que, inclusive, não fiquem prejudicadas ainda mais as relações comerciais. Nesse sentido, há uma esperança de que o governo Biden faça uma pressão positiva sobre o governo brasileiro, que é um governo que tem uma política de destruição ambiental. Fora isso, acho que as relações comerciais vão ficar mais ou menos na mesma, não vai ter grandes mudanças, e a questão fundamental, eu acho que vai ser no campo político, que vai ser um relacionamento frio, distante, e nesse campo ambiental, né, que aí sim, eu acho que vai ser uma relação de pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil. Ainda sobre esses desafios para o Biden, e tem até a ver com o Brasil, né, essa segunda pergunta, mas vamos focar nos Estados Unidos. A relação com a China, esse elemento se impõe como um grande desafio para o Biden, né, restabelecer essas relações, já que a gente sabe que na época do Trump ele abriu fogo, né, contra os chineses? Então, eu acho que as relações vão permanecer tensas, como de certa forma um assessor do Biden sinalizou ontem, né? Eu acho que tem um conflito comercial
A China é um país que está em ascensão economicamente, ela está se tornando a maior potência econômica do mundo, e os Estados Unidos estão enfrentando um declínio relativo. Inclusive, a China tem a perspectiva de se tornar a potência tecnológica mais importante do mundo. Nesse sentido, eu acho que vão continuar tensões, pressões e assim por diante. Agora, eu entendo que não há saída para o mundo, e aí incluindo para os Estados Unidos, sem um multilateralismo colaborativo. E, nesse sentido, eu acho que pode haver assim, um jogo de tensões econômicas, de disputas comerciais e assim por diante, mas a perspectiva tem que ser colaborativa. E o Trump não tinha nenhuma perspectiva colaborativa no caso, com os Estados, com a China, né? Então, eu acho que o próprio reingresso dos Estados Unidos no Pacto de Paris, em torno da questão ambiental, mostra que o governo Biden vai ser mais multilateralista do que foi o governo Trump. Vou pegar o gancho do multilateralismo, que inclusive é um elemento que aqui no Brasil os bolsonaristas criticam muito, inclusive a ala ideológica do governo. Quero aproveitar a presença do senhor, professor, eu queria uma avaliação sobre a situação, ainda falando da China, que a gente está passando aqui no Brasil. Porque vamos lembrar que os insumos necessários para a produção de vacinas em território nacional vão atrasar por causa das piadinhas, e aqui muito entre aspas, né, ironias, grosserias, feitas nada menos pelo chanceler Ernesto Araújo e, claro, por um dos filhos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e por outros bolsonaristas, né, que propagaram, inclusive, fake news, né, dizendo que a China produziu em laboratório o vírus, enfim. Como que o senhor avalia esse cenário dentro da política nacional? Aí tem que incluir o próprio presidente, né, que sim. falava do vírus chinês, da vacina chinesa, que não iria comprar a vacina da Coronavac. Enfim, quer dizer, então eu acho que foi toda uma atitude de agressão belicosa do governo Bolsonaro contra a China. E agora o Brasil está pagando preço porque tem um chanceler completamente desastroso, que seguia pelas loucuras ideológicas e não pelos interesses do Brasil. Quer dizer, independentemente de governo, independentemente da linha ideológica do governo, quer dizer, qualquer governo sério seguiria pelos interesses do Estado brasileiro, pelos interesses nacionais do país. Não é o que a gente vem assistindo com o governo Bolsonaro. Quer dizer, é um governo que seguia única e exclusivamente pelo parâmetro ideológico. E, nesse sentido, é um governo que joga contra o Brasil, joga contra os interesses do Brasil, joga contra os interesses do povo brasileiro. E agora nós estamos pagando o preço sem uma interlocução adequada com a China num momento em que o Brasil precisa desesperadoramente da China. Inclusive, isso rebate um argumento que foi falado recentemente pelo presidente Bolsonaro, quando ele diz, olha, a China precisa muito mais do Brasil do que o Brasil da China. Agora nós estamos vendo o quanto que o Brasil precisa da China, né? Então, o quanto esse governo Bolsonaro é criminoso contra os interesses do Brasil. E também não tem sequer uma boa interlocução com a Índia. E olha que a Índia atualmente tem um primeiro-ministro que é um primeiro-ministro que, em algum grau, se aproxima da ideologia do Bolsonaro. Mas você vê que, por exemplo, agora, quanto aos insumos da Oxford, que a gente precisaria aqui, que são fabricados na Índia, nós sequer estamos na lista das exportações da Índia nesse primeiro momento. Quer dizer, tomara que haja uma solução nisso, porque, digamos assim, quem vai ser prejudicado é o povo brasileiro, mas é um prejuízo que, em grande medida, é causado pelo nosso próprio governo. E eu estava ouvindo o senhor falar agora, além da petula, é uma arrogância, né, também, e que inclusive se aproxima, Bolsonaro e Trump são muito arrogantes também, além de posturas criminosas. Queria só, a gente já está caminhando para o final da entrevista, queria só voltar à expectativa para hoje, pelo seguinte, como eu disse no início da nossa conversa, claro, o Trump, ele moderou o discurso, né, digamos, porque há 2, 3 semanas ele chegou até
a exultar a invasão do Capitólio e, claro, percebeu que isso poderia gerar problemas para ele. O senhor acha que vai ser tranquila a posse hoje? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, ainda dentro desse escopo, poderá Trump ser responsabilizado por um futuro impeachment, mesmo não ocupando mais a cadeira da presidência, na sua avaliação? Então, eu acho que a posse vai ser tranquila, porque não vai ter público, né? E a capital americana está fortemente militarizada, tem um aparato de segurança muito forte, né? O Trump, ele não vai estar presente, então, nesse sentido, ele não vai ter a capacidade de causar nenhum constrangimento, nenhum mal-estar, e assim por diante, pela má educação dele, né? Então, eu acho que vai ser tranquila. Quanto à questão do Trump, do futuro do Trump, eu acho que ele pode ser, digamos assim, responsabilizado pelo impeachment, e nesse sentido, ele perder os direitos políticos e não concorrer em 2024, né? Porque eu acho que tem setores do interesse do Partido Republicano que têm interesse em afastar o Trump da vida política. Por quê? Porque uns tem interesse em concorrer à presidência da República. E se ele permanecesse inativa politicamente, ele faria sombra pretendendo concorrer novamente em 2024. E, em segundo lugar, o Trump causou um grande prejuízo ao Partido Republicano, porque veja o seguinte, o Partido Republicano não perdeu apenas uma eleição, mas perdeu o poder. Era um partido que estava no poder. O Trump também não perdeu apenas uma eleição, mas perdeu também o poder. Então, isso não é pouca coisa, você perder o poder, estar no poder e perder o poder. Perdeu também a maioria no Senado, que era um trunfo que o Partido Republicano tinha no sentido de constranger iniciativas de políticas públicas do governo democrata, do governo Biden. Então, eu acho que tem gente querendo se desfazer do Trump. E, além disso, existe uma luta interna dentro do Partido Republicano. Hoje ele é dominado pelo trumpismo radical, que tem duas alas, uma que é racista, supremacista e terrorista, como nós vimos há 2 semanas, e outra que é de um conservadorismo religioso atroz. E, nesse sentido, quer dizer, essas duas alas, elas prejudicam muito a tradicional política do Partido Republicano, que era uma política de um partido de um liberalismo conservador, um liberalismo de direita, mas não de extrema direita, como apareceu agora sob a égide do governo Trump. E quanto ao Trump, eu acredito que ele vai entrar em declínio, porque ele vai sair muito mal, muito desgastado da presidência da República. Quer dizer, ele vai sair com a acusação de ter incitado uma insurreição, invasão do Capitólio, que provocou morte. E, nesse sentido, eu acredito que ele não só pode ser responsabilizado politicamente pelo impeachment, mas também criminalmente, porque eu acho que ele vai ter que ser investigado qual é a responsabilidade dele nessas mortes que ele causou nesse ato terrorista que foi praticado contra o Capitólio. Muito bom. E falando em crime de responsabilidade, né, a gente espera que aqui também haja algum movimento nesse sentido com relação a Jair Bolsonaro. Infelizmente, por favor, aproveite para comentar isso. O que é espantoso, o que eu estou indignado aqui no Brasil, é aquilo que eu chamo uma covardia do nosso Congresso Nacional. Exato. Uma covardia dos deputados e senadores. Eu acho que a Câmara e o Senado deveriam estar funcionando presencialmente há muito tempo. E eles deveriam ter um papel de controle do presidente da República. E eles, veja o seguinte, quer dizer, o Congresso, uma das funções constitucionais dele é pôr um freio ao presidente. E eles deixaram o presidente com rédeas soltas, como um cavalo louco sem freio, cometendo loucuras que estão causando morte, faltando oxigênio e assim por diante. Então, literalmente, o povo brasileiro está que nem os pacientes que morreram no Amazonas sem oxigênio. O povo brasileiro está num ambiente que não está conseguindo respirar. E, em grande medida, o Congresso Nacional, que terceiriza a oposição ao governo para o STF, é responsável por essa situação. E como eles são representantes do povo, nós temos que manifestar a indignação contra esse Congresso covarde que não tem a coragem de tomar uma medida para pôr freio. E espera-se que esses
mais de 20 pedidos de impeachment que estão colocados lá na Câmara dos Deputados sejam analisados. E também que se instaure uma CPI da saúde, que se investigue todo esse desmando, esses crimes que o Ministério da Saúde cometeu, que se investigue, por exemplo, a produção de cloroquina por parte do Exército, que gastaram milhões de reais para produzir um remédio que não tem nenhuma eficácia. Então, esse desmando todo na área da saúde, inclusive nós vamos sofrer muito com a vacina, porque vamos ter dificuldades para ter acesso à vacina, e isso vai significar morte, vai significar doença, vai significar gasto público, tudo isso seja investigado por uma CPI da saúde. E o Congresso Nacional tem o dever de instaurar uma CPI da saúde. Tá certo. Muito bom. Obrigada, professor Aldo Fornazieri, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mais uma vez aqui pela sua participação. Bom dia, até a próxima. Bom dia, eu que agradeço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.